Turma do oitavo C, Direito Administrativo 2, hoje 16/11/2020, temos aí como tema novo bens públicos. Hoje a gente começa a abordar aí bens públicos, trabalhar o tema bens públicos, domínio público. Inicialmente, cabe aqui, junto com vocês, fazer uma observação justamente sobre a terminologia que é aplicada, né, dentro da doutrina. Alguns doutrinadores entendem por bem nominar esse capítulo em suas obras como domínio público. Outros autores, por outro lado, já nominam esse capítulo em suas obras como bens públicos. Qual que é a divergência? É a abrangência do termo. Para alguns autores, domínio público é mais abrangente do que bens públicos, e outros é o inverso. Bom, fato é que aqui nós vamos estudar tanto o conceito e a ideia de bens públicos, quanto o conceito e a ideia de domínio público, sem interferir, sem chegar a abordar essa divergência doutrinária de forma específica. Nós vamos trabalhar os dois pontos, os dois conceitos, bens públicos e domínio público, certo? Bom, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro das leis, das normas, nós temos uma tentativa de conceituar bens públicos. E essa tentativa vem exatamente do Código Civil. Lá no nosso Código Civil, no artigo 98, os civilistas, lá em 2002, tentaram, né, firmar um conceito de bem público. E esse conceito, né, não porque veio dos civilistas, mas porque realmente hoje tem uma discussão muito grande sobre a abrangência dessa ideia de bens públicos, ele não tem hoje, pelo menos na doutrina administrativista, uma aceitação como antes. Tá? Então, segundo, né, o Código Civil, lá no artigo 98, são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, perceba, o civilista, ele, para chegar a uma definição de bem público, ele amarrou a ideia, o conceito, a quem pertence o bem. E talvez, na minha opinião, aí foi o grande defeito dessa tentativa de conceito de bem público. Então, segundo os civilistas, se o bem pertencer à pessoa jurídica de direito público, é bem público. Se pertencer às pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que da administração indireta, perceberam o problema? Mesmo que da administração indireta, esses bens não seriam bens públicos. E aí começa toda uma divergência dentro da doutrina administrativista. Uma parte da doutrina administrativista seguindo os civilistas, né? E outra parte entendendo que esse conceito não é mais suficiente. Isso mesmo, Matheus. Seria teoria exclusivista, isso mesmo. Tá? Então, daí dessa discussão, Matheus, tem mais colegas, surge três teorias. Três teorias. Tá? A primeira delas, o Matheus Gomes já levantou, a teoria exclusivista. O que essa teoria fala? O que esses autores, a título de exemplo, né, o professor José dos Santos Carvalho Filho, o professor José dos Santos Carvalho Filho segue essa teoria exclusivista. O que ele fala? Olha, para ser bem público, o bem tem que pertencer a uma pessoa de direito público, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Então, seguindo essa corrente exclusivista, são bens públicos os bens pertencentes aos entes federados, União, Estados, DF, municípios, as autarquias, as fundações autárquicas e as associações públicas. Certo? Só. Morreu aí. Só esses podem ser conceituados, classificados como bens públicos. A segunda corrente é a corrente inclusivista. Essa corrente inclusivista,
é defendida por grandes autores, né? Você vai encontrar a corrente inclusivista dentro da doutrina do Eli Lopes Meireles, você vai encontrar a corrente inclusivista sendo defendida pela professora Maria Silva Zanella de Pietro. E o que eles pregam, essa segunda corrente inclusivista? São bens públicos, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e também aos bens, são bens públicos, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. Então, toda a ideia que já foi apresentada pela corrente exclusivista é agregado à ideia de administração indireta. Bom, seriam também bens públicos os bens das empresas estatais, tanto sociedade de economia mista quanto empresa pública, das fundações governamentais, tá? Da corrente inclusivista, ela faz o quê? Trazer para a abrangência de bem público os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito privado que integram, que são entidades da administração indireta. Mas, na minha opinião, ela cai no mesmo erro, no mesmo vício, no mesmo defeito que a corrente exclusivista. Tentando definir o bem público pensando apenas na pessoa jurídica a quem pertence. Bom, a terceira corrente tenta resolver esse problema, que é encontrado na corrente inclusivista e na corrente exclusivista. A terceira corrente, defendida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é a chamada corrente mista. O que ele fala? Ele fala, olha, é óbvio, os bens pertencentes às pessoas de direito público são bens públicos, mas também devem ser considerados bens públicos ou, ao menos, equiparados aos bens públicos aqueles que estão afetados à prestação de um serviço público, independente de ser pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público. Então, aqui, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele muda o enfoque. Olha, são bens públicos, aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Não tem dúvida, não tem discussão. Por que não tem discussão? Porque as pessoas jurídicas de direito público, todas elas são prestadoras de serviço público, logo, seus bens estão afetados à prestação de um serviço, são bens afetados. Agora, em relação aos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, nós temos que ter um cuidado. A gente tem que verificar o quê? Será que esse bem está afetado à prestação de um serviço público? Se ele estiver afetado à prestação de um serviço público, esse bem também deve ser considerado bem público ou, ao menos, equiparado a bem público. E aí, qual que é a grande inovação, na verdade, nessa teoria ou nessa corrente mista? Perceba que outras pessoas de direito privado que não estão dentro da administração indireta, mas que são prestadoras de serviço público, pode ter seus bens, ao menos momentaneamente, equiparados a bens públicos. Por exemplo, né, a ambulância de resgate de uma empresa concessionária de uma rodovia federal. Está ou não afetada essa ambulância? Está afetada a prestação de um serviço público, ou seja, esse bem está destinado, está sendo utilizado na prestação de um serviço público. Logo, esse bem, estando afetado, ele tem que ser considerado ou, pelo menos, equiparado a bem público. Matheus fez uma pergunta aqui. Professor, imagino que por força do princípio da legalidade, deve reger a teoria exclusivista, pois é a única tipificação no ordenamento jurídico. Beleza. Bacana demais, Matheus, seu raciocínio. Lembra que eu já falei para vocês que não tem princípio de ordem absoluta? Não tem nenhum princípio de ordem absoluta? Nada no direito tem ordem absoluta? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Matheus. Dentro do seu raciocínio, o que você acabou de falar para mim?
Pensando no princípio da legalidade, tem que ser apenas aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, conforme está lá no 98 do Código Civil. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você tem uma cobrança, uma execução contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Tem como você penhorar a bicicletinha do carteiro? Olha que pergunta mais simples. Ah, professor, eu imagino que não dá, porque a bicicletinha dele está destinada à prestação de um serviço público. Que é entregue. Beleza. Isso aí, garoto. E a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa privada ou uma empresa pública? Oh, perdão. É uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa jurídica de direito público? Privado. Beleza. Então, se sustenta o artigo 98 do Código Civil, Matheus? Mais ou menos. Né? Bem mais ou menos, né, Matheus? Bem mais ou menos. Atualmente, viu, Matheus? Bacana demais sua colocação. Mas atualmente prevalece a corrente mista do Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá? Tanto na doutrina, mas muito mesmo, em especial na jurisprudência. O bem, é óbvio que eu tenho que levar em consideração a pessoa a quem ele pertence, se é pessoa jurídica de direito público. E aí nem se discute. Mas quando é pessoa jurídica de direito privado, eu tenho que verificar se ele está afetado. Porque se ele estiver afetado, pelo menos momentaneamente, ele tem que ser equiparado ou ele tem que ser considerado bem público. É a brincadeira que eu faço sobre a bicicletinha do carteiro. Há uns 2 anos atrás, não, acho que nem... uns 2 anos atrás, eu estava dando uma aula no cursinho, no ProOrdem, e aí um aluno meu, de 10 anos atrás, talvez, chegou, professor, o senhor ainda dá aquele exemplo da bicicletinha do carteiro? Né? Tipo assim, querendo dar uma sacaneada, né? Você não mudou seus exemplos ainda, não? Né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha, não mudei e não vou mudar. Tanto é que 10 anos depois que você foi meu aluno, você continua lembrando desse exemplo. Né? É um exemplo simples, bobo até, mas que resolve. Tem como você penhorar a bicicletinha do carteiro? Não tem jeito. Por mais que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos seja uma pessoa jurídica de direito privado, seus bens estão afetados à prestação de um serviço público. Logo, não há que se falar em penhora de bens públicos. Então, tem uma equiparação, tem enquadramento. A gente vai falar daqui a pouco sobre a natureza jurídica desses bens públicos. E aí vocês vão novamente discutir essa questão da impenhorabilidade, né, dos bens públicos. Professor. Fala, Matheus. Agora, se for uma sociedade de economia mista, principalmente se explorar a atividade econômica, aí o pau quebra, né? Porque eu já vi até ordem de penhora do BRB. Legal. Olha a sua frase, a sua construção está certinha agora. Pessoa, juiz de direito privado, empresa estatal, mas sociedade de economia mista, que está desenvolvendo que atividade? Econômica. Aí eu vou aplicar o artigo 173 da Constituição Federal, né? Lembra do artigo 173, que tanto nós já discutimos sobre ele? Eu aplico o 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. E aí, o pau tora. Vou usar o seu termo, vou usar a sua terminologia. Né? Bens são penhorados? Sim, são penhorados. A sociedade de economia mista segue a regra do direito privado. Tá bom? Bom, então tá aí as 3 correntes. Tá? Corrente exclusivista, seguindo o que está previsto no artigo 98 do Código Civil. Essa corrente é defendida pelo professor José de Santos Carvalho Filho. Corrente inclusivista, né, que agrega ao artigo 98 do Código Civil os bens pertencentes às pessoas de direito privado, que são entidades da administração indireta. E a corrente mista, que, na opinião desse professor, é a corrente que prevalece hoje, é a mais adequada, porque não leva em consideração apenas a pessoa que pertence, mas também, em especial, se o bem está ou não afetado à prestação de um serviço público, e estando afetado, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, esse bem deve ser enquadrado como bem público, mesmo que de forma temporária. Ok? Bom,
Isso é a ideia de bem público. E a ideia de domínio público? Né? É um outro termo que eu falei para vocês. Nós temos dois significados, duas acepções principais sobre domínio público. Domínio público lato sensu, domínio público sentido estrito. Domínio público lato sensu deriva do chamado domínio eminente. Professor, o que é isso? Domínio eminente. Gente, tecnicamente falando, o domínio eminente é o poder político decorrente da soberania. Domínio eminente é um poder político decorrente da soberania estatal. De forma prática, o que é domínio eminente? É o poder que todo Estado soberano tem de intervir em todas as coisas que está dentro do seu território. Então, daqui a alguns dias, acho que na aula que vem a gente já começa a falar sobre intervenção do Estado na propriedade privada, e todas as ferramentas interventivas, todas, sem exceção, estão relacionadas com o domínio eminente. Ocupação temporária, requisição administrativa, né? Desapropriação, servidão, tombamento, todas as formas de intervenção do Estado na propriedade privada estão relacionadas a esse domínio eminente, que é esse poder que o Estado tem de intervir em todas as coisas que estão dentro do seu território. Isso é domínio público lato sensu, em sentido amplo. E domínio público em sentido estrito, né? É a ideia, né, de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, pertencentes ao Estado. Esse conceito de domínio público em sentido estrito é a mesma ideia de patrimônio público, é a ideia de patrimônio público. Tá? Bom, se vocês pegarem o livro do professor Eli Lopes Meireles, viu, Carlos? Se vocês pegarem o livro do professor Eli Lopes Meireles, ele vai trazer uma classificação de subdomínios. Né? Nós passamos para vocês agora dois conceitos de domínio público, lato sensu e em sentido estrito. Mas, além disso, dentro do livro do professor Eli Lopes Meireles, ele apresenta aí um conjunto, né, de 9 subdomínios. E boa parte desses subdomínios se apresentam como microsistemas administrativistas. É um microsistema administrativo. Você sabe o que é um microsistema quando se fala na órbita do direito? O que é um microsistema? Você sabe, Matheus? O que é um microsistema? Você lembra aí o que é? Não estou recordado, professor. Laila, Bruna, alguém lembra? O microsistema seria uma ramificação onde eles teriam características próprias e regulamentos próprios. Muito, muito bom, Carlos. Quase isso aí. Sabe o que fecha a ideia do microsistema dentro do que você falou? Características próprias, regramentos próprios. O microsistema, você pinça dentro de um ramo do direito, você pinça um tema. Então, dentro do direito administrativo, ramo do direito público. Você pinça lá dentro do direito administrativo um tema e cria um código para esse tema. Isso é um microsistema, tá? O microsistema mais famoso que nós temos é o microsistema consumerista, o Código de Defesa do Consumidor. É o mais famoso, tá? Mas aqui no direito administrativo nós temos vários microsistemas. Então, fechando o seu conceito aí, Carlos, eu colocaria apenas essa fala, que é regulamentado, que é codificado. Tá? O microsistema é codificado. Bom, então o primeiro microsistema é o chamado domínio terrestre. Primeiro microsistema, não, perdão. O primeiro subdomínio é o domínio terrestre. São todas as terras pertencentes ao Estado. Terras devolutas, plataforma continental, terras tradicionalmente ocupadas por índios, terrenos de marinha, terrenos acrescidos, vias públicas, logradouros, rodovias.
tá? Ilhas, tudo isso é o subdomínio terrestre. Edifícios, fortificações. E aqui, dentro desse primeiro domínio terrestre, desse subdomínio terrestre, eu coloco para vocês uma observação. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Terras tradicionalmente ocupadas por índios. Por que eu gosto de citar isso para vocês? Meus queridos, a terra não é do índio. A terra é tradicionalmente ocupada pelo índio. A terra é bem público da União. Está lá no artigo 21 da Constituição Federal. Bom, professor, por que dessa fala? O senhor não gosta de índio? Não, gente, pelo amor de Deus. Nada a ver, tá? Vamos pensar aqui no direito constitucional e, em especial, na teoria geral do Estado. A terra é tradicionalmente ocupada pelos índios. Por que o legislador constituinte, né, não quis colocar que a terra fosse do índio? Por que ele não documentou? Né? Vamos levar registro de imóvel, vamos entregar as terras para os índios. Né? Nenhum nem outro, né? Não documentou falando que a terra era do índio, nem levou a registro. A terra é do Estado. A terra, tradicionalmente ocupada pelos índios, por índios, é uma terra que é bem público da União. E dentro da teoria do Estado, isso se justifica, né? Se eu tenho uma nação indígena, quem já ouviu falar nesse termo, nação indígena? Vocês já ouviram falar? Já ouviu o Matheus, Jaqueline? Nunca ouviram falar? Nação indígena. Nação Yanomami. Os nossos antropólogos gostam muito de usar essa terminologia. Nação A, nação B, nação C, nação indígena. Bom, dentro da teoria geral do Estado, se eu tenho uma nação A, o que falta para essa nação ser um Estado? Falta duas coisas. Território e governo soberano. E soberania. A soberania é alcançada como? Pelo reconhecimento internacional. Será que seria difícil esse reconhecimento internacional? Perceberam aonde que eu quero chegar com vocês? Então o legislador constituinte não foi tão displicente assim, não. Ele teve um cuidado aí de teoria geral do Estado. A terra é do Estado brasileiro, tradicionalmente ocupados pelos índios, que são os povos originários. E aí, dentro da antropologia, isso gera várias discussões. A minha discussão aqui com vocês é bem superficial. Dentro da antropologia, dentro da teoria geral do Estado, isso aí é um livro de 1000 páginas. Tá? E aí, no segundo subdomínio apresentado pelo Lopes Venelis, nós temos o subdomínio hídrico. Subdomínio hídrico. E esse subdomínio é o primeiro microsistema administrativista. O que é o subdomínio hídrico? São as águas públicas, águas internas, ok? E nós temos um código de águas. É o decreto 24.643 de 1934, que em parte ainda está em vigor. Nós temos também a lei da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, essa bem mais moderna, que é a lei 9.433 de 1997. Mas fato é que a água pública, o subdomínio hídrico, é um microsistema administrativista. Por quê? Porque nós temos um código de águas públicas. E lembrando também que esse tema, ele não é só regulado por normas internas. Ele também é regulado por normas internacionais, por tratados internacionais que o Brasil é signatário. Tá bom? Seguindo, terceiro subdomínio, que também é um microsistema administrativista, é o domínio mineral, corresponde aos recursos minerais do Brasil. Então nós temos aí o Código de Minas, Decreto-Lei 227 de 1967. Tá? Então o Código de Minas é o responsável aí por criar o subdomínio mineral
e também um microsistema administrativista. O quarto, subdomínio florestal. São bens de interesse comum de todos os habitantes do Brasil, né? É patrimônio nacional, regulado não só pelo Código Florestal, mas também previsto, né, dentro do próprio texto constitucional. Artigo 23, artigo 24. Fala, Thales. Pulsando aqui, eu mexi sem querer, professor, desculpa. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, subdomínio florestal, o Código Florestal. É engraçado, porque que pese o Código Florestal, né, e o domínio florestal seja um microsistema administrativista, o Código Florestal vocês não vão estudar comigo no direito administrativo, vocês vão estudar lá com o professor Fabrício Vantuil no direito ambiental, lá no 10º período, lá no 10º período. No 10º período vocês vão estudar isso, tá? Quinto subdomínio, subdomínio da fauna. Subdomínio da fauna. E aqui nós temos uma observação bacana que já caiu em prova da Magistratura Federal, tá? O subdomínio da fauna também é um microsistema administrativista. Por quê? Porque nós temos o Código de Caça e Pesca, que é a Lei 5.197 de 1967. Então, Código de Caça e Pesca. Microsistema administrativista, domínio da fauna. Não só o texto constitucional versa sobre essa proteção, mas o próprio Código de Caça e Pesca também versa que os animais, os ninhos, abrigos, criadouros naturais são propriedades do Estado. E aí, uma questão tão simples caiu na prova da Magistratura Federal. E 90% dos avaliados erraram essa questão na prova de múltipla escolha. A questão era muito simples. Era para marcar dos itens, né, A, B, C, D, E, qual era domínio público, qual era um bem público, né, qual que era a propriedade do Estado. Eram vários itens, e um dos itens era justamente o ninho do passarinho. Estava escrito na prova da Magistratura Federal. E a grande maioria dos avaliados, né, dos concursandos, concurseiros, erraram essa questão. Erraram essa questão. Por quê? Porque não prestou atenção justamente sobre o domínio da fauna, né? O ninho, os criadouros são bens públicos, são propriedade do Estado. O sexto subdomínio é o domínio espacial, que também é um microsistema administrativista. Por quê? Porque no Brasil nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565, de 1986. O Código Brasileiro de Aeronáutica também é decorrente de tratados internacionais. Tá? Salvo o melhor juízo, Convenção de Chicago. É a Convenção de Chicago que dá origem aí ao Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, o domínio espacial também é um subdomínio e é um microsistema. Então, o espaço, a soberania do espaço aéreo nacional também é considerado domínio público. Sétimo subdomínio, segundo Eli Lopes Meirelles, o domínio do patrimônio histórico. Tá? Então, o patrimônio histórico, artístico, cultural também é um domínio público. Expressões artísticas, expressões culturais, o patrimônio histórico por si só é um domínio público, é um bem do Estado. A título de exemplo, quando fala que bem, são bens materiais, é um patrimônio material e imaterial. Nós estamos falando de cultura. Tá? Por exemplo, nós temos em Goiás uma dança popular tradicional. Qual que é a dança popular tradicional? Goiás, Minas, interior de São Paulo. Quem sabe aí? Catira. Catira, isso mesmo, Carlos. A catira. A catira é uma expressão cultural e é patrimônio histórico cultural. É um patrimônio do Estado brasileiro. No Nordeste, nós temos lá o frevo. Né? No Tocantins, nós temos lá a súcia e tantas outras manifestações através da dança. Né? É patrimônio do Estado. Né?
Bom, e penúltimo, é o domínio do patrimônio genético. Tanto que se fala sobre o patrimônio genético, né? Muito se fala sobre o patrimônio genético. O poder público ele tem a responsabilidade, né, de proteger, preservar a diversidade do patrimônio genético do país. É muito comum, de 20 anos para cá, se discutir a pirataria, né, genética. Né? E o que é mais grave, a patente feita por estados e empresas internacionais de substratos, né, de produtos de patrimônio genético, efetivamente patrimônio genético do Estado brasileiro, que são produtos encontrados só aqui. E aí depois que é feita essa patente, o Brasil tem que ficar lutando aí perante organismos internacionais para quebrar essas patentes. Tá? E agora sim, por fim, o domínio ambiental. Meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito e um bem de todos, que é previsto no texto constitucional. Lá no direito ambiental, vocês vão voltar a discutir isso. É um bem de uso comum do povo, todos devem ter acesso a esse meio ambiente sadio, equilibrado. Quando fala em meio ambiente, geralmente os alunos remetem à ideia do meio ambiente apenas da fauna, da flora, né, das florestas, do cerrado. É isso também. Mas quando a gente fala em meio ambiente, o texto constitucional ele foi muito além. Nós temos, segundo o texto constitucional, 4 meio ambientes que devem ser, todos eles, protegidos. O meio ambiente natural, que sempre vem à cabeça, né, de todos nós, a fauna, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, né, o Pantanal. Isso é o meio ambiente natural. Mas além do meio ambiente natural, nós temos o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial e o meio ambiente cultural, artístico e histórico. Então são 4 meio ambientes protegidos constitucionalmente. Bom, perguntas ou podemos seguir? Então vamos lá, seguindo. Bom, nós traçamos aí para vocês um conceito de bem público. Falei para vocês que tem toda uma divergência na doutrina sobre a definição e o alcance desse conceito. E por que é tão importante, né, chegar a uma definição exata ou aproximada do que é bem público? Em razão do regime jurídico que é aplicado aos bens públicos. Então, essas características, esses atributos que nós vamos trabalhar agora, cria o chamado regime jurídico dos bens públicos. Certo? E quais são os atributos? Quais são as características? Primeira característica. Primeiro atributo de um bem público. Inalienabilidade. Ou alienação condicionada. Inalienabilidade ou alienação condicionada. É, de fato, uma discussão que tem dentro da doutrina. Nós vamos encontrar dentro da doutrina. Doutrina moderna entende que a nomenclatura correta a ser aplicada é alienação condicionada. Doutrina clássica continua usando o termo inalienabilidade. Alienação condicionada. Por que a doutrina moderna entende por utilizar o termo alienação condicionada? Porque realmente é possível alienar bens públicos. É possível fazer alienação de um bem público. Certo? E, com isso, né, e para que isso ocorra, a administração pública deve atender uma série de requisitos. Atendido esses requisitos, o bem pode ser alienado. É assim que funciona. Certo? Por isso que a doutrina moderna entende que o bem pode, excepcionalmente, atendido uma série de requisitos, ser alienado. Alienação
que é alienação? Alienação não é só compra e venda, não, viu? É doação também. Alienação a título gratuito, doação, e alienação a título oneroso, venda. Compra e venda. Tá? Segundo atributo, impenhorabilidade. Lembra da bicicletinha do carteiro? Que eu brinquei com o Matheus no início da aula. A bicicletinha do carteiro pode ser penhorada? Não pode. Por quê? Porque ela está afetada à prestação de um serviço público. Ou seja, impenhorabilidade. O bem público não pode sofrer constrição judicial. Não pode ser levado a leilão, a asta pública, dentro de um processo de execução ou de cumprimento de sentença. Impenhorabilidade. Terceiro atributo, imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Quem arrisca? Não pode usucapir bem público. Não pode usucapir bem público. Bom, vamos falar mais sobre isso, Carlos. Não pode usucapir bem público. Por quê? Se você falar porque está previsto na lei, eu vou ir em Pirinópolis te dar um cascudo. Não é Pirinópolis, né? Petrolina. Petrolina. Vou ir em Petrolina te dar um cascudo. Ué, professor, acho que... Porque é previsão... Além de ser previsão constitucional, se o bem não tiver afetado, né? Aí, como o senhor disse, se o bem não tiver afetado, ele pode ser alienado, que no caso seria a doação, que ocorre muito em cidadezinha pequena igual a minha. E às vezes a pessoa tá lá, toma conta daquele pedacinho, aí como ela não pode ter uso capião, o prefeito fica com dó às vezes e vai e faz a alienação, né? Com dó é ótimo. Vamos lá, ó. Óbvio, tem que ter previsão legal, mas não é só isso. Além da previsão legal, os bens, eles não podem ser usucapidos. Eles não podem ser usucapidos porque tem uma condição aí. O que é usucapir? O que é usucapião? Né? É um direito, é uma previsão do direito civil, onde você atendendo uma série de requisitos, você passa a ser o legítimo proprietário. E dentre esses requisitos, né, tem o tal do lapso temporal, que é a prescrição aquisitiva. Lembram disso? Para usucapir, eu tenho que ficar 5 anos, 10 anos ou 15 anos na posse mansa e pacífica daquele bem. Atendendo esse requisito e outros, dependendo da modalidade de usucapião, eu vou usucapir o bem. Alcancei o direito. Vou propor a ação de usucapião apenas e tão somente para regularizar a propriedade. Porque o bem já é meu. Eu só vou propor a ação de usucapião para regularizar a propriedade. Bem, quando a gente fala em bem público, né, isso é impossível. Por que é impossível? Quando que começa a contar o prazo prescricional? A partir do momento da posse. Você adentra ao bem e tem aquele bem como seu. Ânimos de ser proprietário. Ânimos domini. Lembraram do direito civil lá com Herbert? Ou com Jean? Ânimos domini. A intenção de ser proprietário. Certo? Bom, só que aqui tem posse de bem público? Não tem posse de forma arbitrária, ilegal, não tem posse. Tem mera detenção. Mera detenção. Se é mera detenção, você não tem a posse mansa pacífica, logo o lapso temporal, o prazo da prescrição aquisitiva, nunca vai continuar. Vai iniciar a sua contagem. Beleza, Matheus? Você ainda pode sofrer uma reintegração de posse por parte do Estado. Com certeza. Com certeza. As ações, elas vão ocorrer por parte do Estado. Tá? E, por fim, a última característica, o último atributo, não onerabilidade ou não oneração. Isso quer dizer o quê? Que o bem público não pode ser objeto de
garantia, ele não pode ser onerado, ele não pode ser dado em garantia. Por exemplo, o prefeito de Petrolina quer pagar o 13º salário dos servidores, vai até o Banco do Brasil, pega o dinheiro emprestado e dá em garantia hipotecária a sede do município, a prefeitura. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque o bem público não pode ser objeto de oneração, ele não pode ser dado em garantia, tá? Ele não pode ser onerado, ok? Professor, todos os bens públicos recaem aí esses atributos? Gente, tem muita discussão na doutrina sobre isso, e na próxima aula a gente vai falar quando a gente estiver trabalhando a classificação dos bens públicos, tá? Mas fato é que, sobre a possibilidade de prescrever, sobre a possibilidade de usucapir, né? Sobre a possibilidade de não oneração, em especial mesmo a não oneração, não onerabilidade, os bens dominicais, que são aqueles bens que não estão afetados, tem muito doutrinador, bons doutrinadores, admitindo a oneração, né? E também alguns admitindo até mesmo a prescrição aquisitiva, tá? Inclusive, certamente, vocês que estão estudando aí já devem ter visto alguma decisão desse jeito. Também já vi um monte, gente. Tá? Mas a hora que chega nos tribunais, em especial nos tribunais superiores, essas decisões não seguem adiante. Então, tá aí os 4 atributos dos bens públicos. 4 atributos dos bens públicos. Inalienabilidade, imperabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. Bom, falei para vocês que a inalienabilidade ou alienação condicionada é condicionada a uma série de requisitos. Atendidos os requisitos, o bem pode ser alienado, tanto vendido quanto doado. Quais são esses requisitos? Primeiro, interesse público justificado. Para que o bem público seja alienado, deve ser apresentado um interesse público justificado para aquela alienação. Segundo requisito, desafetação. O bem público não pode estar afetado, ou seja, ele não pode estar sendo utilizado na execução de uma tarefa pública, ele não pode ser utilizado para a prestação de um serviço público. Se ele estiver sendo utilizado, ou se ele já foi utilizado na prestação de um serviço público e ainda não foi desafetado, ele não pode ser alienado. Ele só vai ser alienado atendendo esse requisito. Ou ele nunca foi utilizado na execução de uma tarefa pública, ou ele já foi utilizado e passou pelo procedimento administrativo de desafetação, que é um ato que declara que aquele bem já não mais está sendo utilizado na execução de uma tarefa pública. Terceiro requisito, avaliação prévia. Se vai ser uma alienação a título oneroso, compra e venda, esse bem vai ser levado à licitação, ou por concorrência ou por leilão, ou concorrência ou leilão. E antes dessa concorrência, antes desse leilão, antes dessa licitação, nós temos que saber o valor mínimo de venda daquele bem. Então é feita uma avaliação do bem. Quarto, autorização legislativa. Se o bem pertencer à pessoa jurídica de direito público, ele tem que ser objeto, né, de autorização legislativa. E esse tema já foi parar algumas vezes nos tribunais superiores. Tá? Então, se o município de Anápolis, pessoa jurídica de direito público, quer desfazer de um imóvel urbano, por exemplo, tem que ter a autorização do legislativo. Quinto requisito, a licitação. A licitação que vai ocorrer ou pela concorrência ou pelo leilão, dependendo do bem, dependendo do valor. E último requisito para alienação. Se tratando de bens públicos federais, ato do presidente da República ou do ministro da Fazenda, se tratando de bens da União. Não sendo bens da União, sendo do Estado ou do município, a ideia de simetria aí dos entes federados, tá?
o ato deixa de ser praticado pelo presidente, mas será praticado pelo governador ou pelo prefeito. Tá joia até aí? Bom, nossa próxima aula nós vamos falar aí sobre classificação dos bens públicos e terminaremos aí os bens públicos, tá? Então, vou permitir aí, solicitar que vocês abram os microfones para fazer as perguntas. Professor, só assim, um spoiler. Os bens que poderiam ser onerados são aqueles considerados dominicais, né? Isso mesmo. Por quê? O bem dominical é aquele que está desafetado. Lembra? A gente acabou de falar que um dos requisitos é justamente a desafetação, né? E o bem dominical, o nome já está dizendo. Dominical, vem de domingo mesmo. Domingo, dia de descanso, não é isso? O bem está em descanso, não está sendo utilizado. Bem dominical. Certo. Também conhecido como bem de regime privado do Estado. O Estado tem o bem dominical na condição de proprietário. Como eu tenho, como você tem, como o Matheus tem. Tá? Seria, por exemplo, um lote baldio de propriedade da prefeitura, né? Exatamente. Se esse lote nunca for utilizado, se ele nunca for utilizado, né, para a execução de uma tarefa pública, é um bem desafetado, é um bem dominical. Certo. Professor, Terras devolutas. Tá? professor, Fala, Matheus. e quando, por exemplo, um bem pertencente ao Estado, a forma que o Estado tem ele hoje não está atendendo, por exemplo, o interesse da coletividade. Qual que seria a medida adequada, por exemplo, uma terra ocupada por indígenas, e aí, se ali fosse atendido os requisitos, poderia se instalar, por exemplo, uma mina, e aí traria emprego, traria renda para a região. Qual que é a medida adequada nessas situações? Nesse caso, tem que ter um procedimento, no caso de exploração de terra indígena, que a terra indígena não pode ser explorada, ela pode, né? Mas ela tem que ser revertida em bem desse povo indígena e tem que ter autorização do Congresso Nacional. Ixi, é um monte de requisitos aí, que de cabeça realmente eu não lembro, tá, Matheus? Mas não é que a terra indígena não pode ser explorada, pode sim. Só que em situações excepcionais, não é regra, não deve ser regra. E realmente não deve ser regra. Por mais que na minha fala do início da aula vocês perceberam que eu frisei bastante que a terra não é do índio, a terra é tradicionalmente ocupada pelo índio. Os indígenas, eles devem, eles não podem, eles devem ser protegidos pelo Estado, né? E é óbvio, né, que a terra tradicionalmente ocupada pelo índio também deve. E tem uma questão aí que é muito imbricada, que cai em prova de concursos federais. E, assim, vou tentar explicar para vocês sobre terra indígena. O texto constitucional, a norma constitucional, quando ela entra em vigor, ela não retroage, no sentido de atingir situações prontas e acabadas do passado. Ela tem uma retroatividade, isso já foi discutido pelo Supremo algumas vezes, uma retroatividade mínima, tá? Ou seja, a norma nova, o texto constitucional de 88, segundo o entendimento do Supremo, tem uma retroatividade mínima. Isso quer dizer o quê? Que ele vai atingir situações do futuro, né, que foram praticadas no passado, mas tem alguma pendência para o futuro. Isso, retroatividade mínima. Mas em relação à terra tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme expresso no texto constitucional, ela tem retroatividade máxima. Bom, professor, traduz isso aí, está muito complicado. Em outras palavras, tá? O que está previsto no texto constitucional? Não há que se falar, quando se trata de terra indígena, não há que se falar em negócio jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Não existe coisa julgada, não existe negócio jurídico perfeito e não existe
direito adquirido de particulares em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Bom, de forma prática, quando que a gente viu isso? Várias vezes no Brasil. Por exemplo, né, os arrozeiros lá em Roraima, na Raposa do Sol, né, na Bahia, no Mato Grosso. Foram várias situações em que existia sobre a terra direito adquirido, coisa julgada e negócio jurídico perfeito. Na década de 60, 70, na marcha para o oeste, o Brasil querendo ocupar a região amazônica, o governo militar, ele fez doações de terras aos particulares, porque ele queria ocupar aquela região. Mas muitas dessas doações recaíram sobre terras demarcadas, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E aí veio a Constituição de 88, com essa retroatividade máxima sobre as terras indígenas. E esse pessoal teve que sair 30 anos depois, esse pessoal teve que sair da terra. Por quê? Porque não há que se falar em negócio jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido quando se trata de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tá? A título de exemplo, a colônia agrícola de Ceres, né, professor, aqui em Goiás mesmo. Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Assim, eu sei que ela faz parte da Marcha pro Oeste, agora eu não sei se tinha terra indígena no meio. Eu acho que não, lá não é terra indígena, né, mas tem outras características, eu realmente não sei. Então, assim... Mas agora, professor, sobre as terras indígenas, elas estão fazendo um papel que já seria dos bens propriamente públicos, né, que ela está dando função social. Afinal de contas, não é porque é índio que não deixa de ser uma pessoa e que não está tendo uma função social para o país, né? Além do que também, às vezes a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. Não falo só apenas a título ambiental, falo a título econômico também. Exploração de forma sustentável. Sim, porque às vezes o pessoal fica com isso na cabeça de que é só meter trator e derrubar tudo e não saber aproveitar, né, as coisas que a própria natureza tem ali como recursos naturais. O que a gente tem que pensar é que essa exploração, ela pode ser uma exploração sustentável, né? É isso que a gente tem que pensar. A exploração pode ser sustentável. Eu posso ter uma exploração que não venha trazer dano ao meio ambiente, né? Mais perguntas? Thales? Por mim, tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite,